Good morning, everybody. Bom dia, pessoal. Welcome to our English class. Seja bem-vindo à nossa aula de inglês. With me, comigo, Teacher Ed. Hello, Antônia. Hello, everybody. I'll be the moderator today. Serei o moderador hoje, então o que vocês falarem seria o porta-voz de vocês para a Antônia. É isso aí. Thank you. You're welcome. Obrigada. Olá, pessoal. Eu sei que vocês já estão ansiosos pela nossa aula. Corre lá, pega a sua apostila, seu caderno do aluno, que nós vamos usar na aula de hoje, né? Como sempre, temos mais 2 aulas aí, 2 semanas para acabar o bimestre. Arruma todo o seu material, né? Porque talvez o seu professor utilize o caderno do aluno para fazer uma avaliação, ok? Para a nossa aula de hoje, eu quero agradecer aos professores, como sempre, né? A professora Nancy, alguns professores eu vou agradecer dobrado, porque eu percebi que eles estavam na aula do 7º ano também. A professora Nancy, a professora Patrícia, a professora Rosana, a professora Daisy. Ela falou que nós somos beautiful persons. Ok, thank you. Pessoas lindas, thank you. A Rosilane, né, ela achou que aqui, muita gente trabalhando no estúdio. Ela falou, nossa, quanta gente trabalha aí. Nossa, é muita gente mesmo. A professora Maria Lúcia, o professor Marcelo Antônio, a Idenir falando a página, a professora Lilian Cristina, a Maria Lúcia, a Cristina, a Maria Helena, a Lúcia Mayra, a Cristina, a Solange e a Isaura. São os professores que contribuíram no chat conosco. Thank you very much. Muito obrigada. E os alunos, vocês estão excelentes. Tem alguns ainda que precisam melhorar, tá? Mas a maioria respondendo resposta completa. Quando não sabe, escreve partes em inglês e um pedacinho em português, não tem problema, tá? Nós estamos no processo de construção mesmo. O Moisés, o Pedro, né? Perguntou quem é que comanda, que ele quer conhecer quem comanda. Quem comanda aqui é o Leandro, our principal, o nosso diretor, ok? A Ana Clara Neves, a Laura Santos, a Lorena Issa. A Lorena Issa, eu não sei se Issa é algum outro sobrenome, ela está em todas as interações. O Maurício, a Lívia Rocha, ok? Thank you, muito obrigada, ok? Então, vamos lá? Vamos ler as nossas habilidades, Ed? Sure. Ok. Habilidade number 2. Coletar informações do grupo perguntando e respondendo sobre a família, os amigos, a escola e a comunidade. Number 5. Aplicar os conhecimentos da língua inglesa para falar de si e de outras pessoas, explicitando informações pessoais e características relacionadas a gostos, preferências e rotinas. Number 6. Planejar a apresentação sobre a família, a comunidade e a escola, compartilhando-a oralmente com o grupo. Number 16. Construir repertório relativo às expressões usadas para o convívio social e o uso da língua inglesa em sala de aula. E as reading strategies são scanning, cognate and inference. Muita coisa, né, Ed? E hoje nós vamos fazer o fechamento da nossa aula. O diretor vai colocar ali o link do caderno do aluno para quem não pegou, tá certo? Baixa aí, acho que já deve ter se organizado, ok? Já deu um tempinho. Pode passar a próxima tela, por favor. Ali está o material que nós vamos usar para a nossa aula. Your notebook. Seu caderno. A pen or a pencil. Uma caneta, um lápis. E o caderno do aluno, The Booklet São Paulo faz escola. Muito bem. Então, vamos fazer uma revisãozinha da aula passada? Então, o que nós vimos na aula passada? Nós vimos personality traits, né? Caused by genes or environment. Traços de personalidade causados pelos genes ou meio ambiente. Né? Então, nós fizemos essa discussão. Inherited traits. Características herdadas. Learned behaviors. Comportamentos aprendidos. E personal interests. Interesses pessoais. Agora, eu tenho uma pergunta que eu fiz no 2º bimestre e hoje eu ainda falei assim para vocês. No início, vocês vão me dar uma resposta simples, mas quando chegar no final do 3º bimestre, talvez você mude a sua forma de responder. Hoje eu vou fazer a mesma pergunta e eu quero ver se vocês vão responder de uma forma diferente. E o tema da aula hoje é muito interessante, né, Ed? Não consigo não falar nem o título da aula, Antônia. O diretor vai colocar ali o título da nossa aula. Eu vou fazer uma pergunta e vocês já sabem. Vocês vão responder dando resposta completa no chat. What is deoxyribonucleic acid?
É para traduzir, Antônia? Sim. O que é ácido desoxirribonucleico? Eu acho que eles já estudaram em ciências. Provavelmente. Ok? Então, o diretor vai colocar a resposta ali, dê resposta completa. E lembre-se, se você não souber, responde ali aquela lacuna em português. In my point of view, No meu ponto de vista, deoxyribonucleic acid is. ácido desoxirribonucleico é. Tá? Vocês vão ter 1 minutinho para vocês darem resposta no chat. See you later. Te vejo daqui a pouco. Uma professora perguntou qual é a música que está tocando. Os meninos também não sabem, mas o diretor falou para você baixar o programa chamado Shazam, que lá vai dar o nome da música. Ok, teacher? Okay. E aí, Ed? Vamos lá. Grande maioria, o pessoal foi bem rápido. O Antônio colocou lá DNA. Mas aí a Gabriela, o Lucas, a Maiara e o Eduardo, eles, entre outros, responderam. A Maria Helena agora respondeu também. In my point of view, deoxyribonucleic acid is DNA. E é isso aí. Eu achei muito legal porque vocês souberam definir qual é a nomenclatura, né? Então agora nós vamos ver um videozinho que vai resumir aí uma parte da nossa aula do bimestre, tá bom? Então, prestem atenção no vídeo e depois do vídeo nós vamos responder a uma... Não vamos responder, não. Eu vou mostrar um cartaz que vai dar a definição aí desse vídeo. Tá ok? Assistam o vídeo e prestem atenção, que ele é um resuminho da nossa aula do começo do bimestre, ok? Pode pôr o vídeo, Marcos, please. Não, é o Marcos e o diretor vai colocar aqui. Genes, DNA, and chromosomes are what make you who you are. They are the set of instructions that are given to you by your father and mother. These instructions are in your cells, and all living organisms are composed of cells. There are many different types, like nerve cells and hair cells and skin cells. They all have different shapes and forms, but every cell has the same basic parts. The cell has an outer border called the membrane, which contains a liquid material called cytoplasm. In the cytoplasm is the nucleus, and inside the nucleus are chromosomes.
In humans, each cell normally contains 23 pairs of chromosomes, for a total of 46. 22 of these pairs, called autosomes, look the same in both males and females. The 23rd pair, the sex chromosomes, differ between males and females. Females have 2 copies of the X chromosome, while males have one X and one Y chromosome. Bem, não está sem a legenda ali, que não apareceu, mas ele é um resuminho da nossa aula. Então, o diretor vai colocar ali na tela para nós um desenho, uma imagem. Essa imagem nós já vimos na aula. O que acontece? Lá está dizendo que o male, o homem, ele tem 46 cromosomes. And female, 46 cromosomes. Então, o homem tem 46 cromossomos e a mulher também, não é? Então, eles resolvem ter um bebê e você vai receber 23 gametes for your father and 23 gametes, 23 gametas for your mother, da sua mãe. Então, a junção desses cromossomos vai formar você, tá? Então, o ser humano, nós temos 46 cromossomos. Nós temos 46 cromossomos, ok? Então, agora, o que nós vamos fazer? Vocês vão ter um minutinho ali na tela para dar a resposta completa. Nós já respondemos essa questão e eu quero ver se vocês lembram como nós vamos responder. Pode colocar, por favor. How many chromosomes are there in a human cells? Quantos cromossomos tem numa célula humana? Nós demos resposta completa. Então, você vai ter aí aproximadamente um minutinho para você dar a resposta completa de quantos cromossomos nós temos, tá? Tá, ok? See you later. Eu te vejo daqui a pouco. Fácil, não foi? E aí, Ed, o que eles responderam? A maioria respondeu 46 cromossomos. O Gabriel, a Sofia, a Maria Eduarda, a Clara, a Cauã, a Heitora, a Ana Clara, todo mundo 46. Mas não deram resposta completa, hein? E a gente já viu essa questão, hein? Eles colocaram... o Nayubi Gabri respondeu, we have 46 chromosomes. Vamos ver a resposta? Pode colocar para mim, por favor? In a human cell, there are 46 chromosomes. Numa célula humana, há 46 cromossomos. Então, vocês perceberam que tinha o there is e o there are, que nós já estudamos? Era só pegar ele que estava lá na pergunta e colocar na resposta e completar ali bonitinho, ok? Então, vamos agora para a segunda parte do vídeo. Tá? A minha pergunta é, what is DNA? Pode pôr ali, Marcos, por favor? Então, essa aqui é a minha pergunta. Então, com essa minha pergunta, o que nós vamos fazer? Nós vamos assistir um vídeo, o restante do vídeo, que ele vai dar a definição, what is DNA? O que é DNA? Tá? Então, o vídeo vai mostrar o que é um DNA para a gente. Então, presta bastante atenção no que é esse DNA que forma, né, que está no nosso corpo, ok? See you later. The chromosomes are really long strings of DNA, deoxyribonucleic acid. DNA is shaped like a ladder that's been twisted. This shape is called a double helix. The steps of the ladder are made of 4 bases. Adenine is A, thymine is T, guanine is G, and cytosine is C. A stretch of the DNA is called a gene. Your body reads the genes and the letters like a recipe and builds protein. The order of the bases in the DNA, along with the length and sequence of the gene, determines the size and shape of the protein it builds. The size and shape of the protein determine the function it will have in your body. Proteins make up cells, cells make up tissue, and tissue makes up organs, like your eyes and your skin.
So the genes determine what you are, a cow, an apple, or a human, and what you will look like, the color of your hair, your skin, your eyes, and so on. Acho que deu para vocês entenderem, né? Que tudo tem DNA, né? O DNA é mais ou menos o nosso RG, né, Ed? Vamos resumindo aí, né? É o nosso Exatamente. código genético, é a nossa identificação pessoal. Então, tudo tem DNA. Os animais têm DNA, as plantas têm o DNA deles, os seres humanos também têm o DNA. Agora, nós vamos trabalhar um texto que está lá na apostila do caderno do aluno, tá? O Belo vai mostrar para mim. Tá? É esse aqui, ó, page 45. Essa aqui, ó, página 40. Assim tá bom, né, Belo? Aqui, ó, esse aqui, ó, tá? Take your booklet, pega seu caderno do aluno, que nós vamos trabalhar este textinho aqui, que ele dá a definição do que é o DNA, tá certo? Então, o que nós vamos fazer agora? Você vai, o diretor vai colocar 3 perguntas ali no flip chart pra gente. Bonitinho, nós vamos fazer o skimming. Você vai procurar what is DNA no texto e você vai responder. Eu vou te dar 2 minutinhos aí para você dar essa resposta, porque é um texto grande, né? No texto, se eu não me engano, aparece 5 vezes a palavra DNA. Então, a resposta está naquele lugar. Então, você vai me responder como no chat. DNA is. What is DNA? O que é DNA? DNA is. DNA é... Você vai lá no texto, procura o que é DNA e coloca ali. Então, uma primeira pergunta. Segunda, what are the chemical bases of the DNA? Quais são as bases químicas do DNA? Você vai lá no texto procurar a palavra bases of. Achou a palavra bases of? Ali está a resposta. Você vai colocar no chat como they are e o que está lá no texto. A terceira, how many bases does the human DNA consist of? Em quantas bases o DNA humano consiste? Human DNA consists of about. O DNA humano consiste em aproximadamente... E aí você vai completar. Lembra que eu falei que são 5 vezes o DNA? Ali já tem 2. Então, você só vai ter mais 3 chances, né? Mais 3 olhadinhas mais apuradas para responder o que é DNA. Coloque as 3 respostas juntas ali para ajudar o Ed na hora de escolher, né? Para facilitar, tá? Como são 3 respostas, eu vou dar 2 minutinhos para vocês responderem. In English, please. Practice. Pratique, responda em inglês, ok? See you later. Te vejo daqui a pouco.
Hoje eu dei um pouquinho mais de tempo porque realmente é um pouquinho mais difícil, mais complicado o nosso texto. E aí, Ed, quais foram as respostas? Olha, nós temos ótimas respostas, Antônia. O Eduardo falou, DNA is the hereditary material in humans. O Miguel, DNA is the hereditary material in humans and almost all of the organisms. O Gustavo, DNA is a hereditary thing that exists in every living thing. A Maria Eduarda, DNA is the deoxyribonucleic acid. O Rodrigo respondeu a segunda. They are adenine, guanine, cytosine and thymine. E o Vinícius respondeu a terceira, adenine, guanine, cytosine and thymine. Muito bem. Foi complicado mesmo, tá? É um texto mais complicadinho. Então, o Marcos ali vai colocar o PPT ali da resposta para vocês darem um print, né? Olha lá a resposta. DNA, eu não vou mostrar aqui, só para dar um print, eu acho que eu vou mostrar lá no texto. Marcos, põe lá para mim, por favor, o texto que eu marquei próximo. Isso. Tá vendo? Eu marquei de vermelho ali a primeira pergunta, a segunda tá ali e a terceira ali embaixo. DNA, or deoxyribonucleic acid, is the hereditary material in humans and almost all other organisms. Nearly every cell in a person's body has the same. A segunda, olha lá a palavra chemical bases, né? Que eu falei para vocês que era só procurar a resposta. Adenine A, guanine G, cytosine C, and thymine T. E a última, a 3, era human DNA consists of. Era só procurar a palavra consists of, você já achava a resposta. Por favor, Marcos, pode voltar o slide para eles darem um print. Vamos traduzir, Ed? Sure. What is the DNA? O que é o DNA? DNA is hereditary material in human and almost all other organisms. DNA é o material hereditário nos humanos e em quase todos os outros organismos. Nearly every cell in a person's body has the DNA. Quase toda célula no corpo de uma pessoa tem o DNA. What are the chemical bases of DNA? Quais são as bases químicas do DNA? They are Elas são adenine A, adenina, guanine G, guanina, cytosine C, citosina, and thymine T. timina. Essas A, B, C, A, G, C e T é a nomenclatura dessa base química. 3. How many bases does the human DNA consist of? Quantas bases consiste o DNA humano? Human DNA consists of about 3 billion bases. O DNA humano consiste em aproximadamente 3 bilhões de bases. And more than 99% of these bases are the same in all people. E mais de 99% dessas bases são as mesmas em todas as pessoas. Então, a gente viu que o DNA é um material genético, né, que está no organismo do ser humano, né? E o corpo humano, ele é composto por células. Lá no início do bimestre, eu fiz uma pergunta para vocês. Ela vai ali para a tela. Vamos relembrar, ok? Pode colocar? In our second class of this term, Na nossa segunda aula deste bimestre, I asked you, eu perguntei para vocês, who are you? quem são vocês? And many students answered, E muitos alunos responderam, I am Mariana, eu sou Mariana, or my name is Mateus, ou meu nome é Mateus. and others too. E outros também. And now, E agora, think about what we studied about genetic inheritance and DNA. pense sobre o que nós estudamos sobre herança genética e DNA. Could you give me a different answer? Você poderia nos dar uma diferente resposta? Pay attention to this testimonial Preste atenção nesse testemunho and try to answer again in the chat. e tente responder novamente no chat. Who are you? Quem é você? Então, gente, na segunda aula eu perguntei quem é você. Vocês me deram essas respostas. Agora, eu peguei 2 pessoas e eu perguntei a eles quem eles são, dentro desse contexto da nossa aula. Então, você vai ver agora, você vai ouvir e ver o testemunho de 2 pessoas, ok? O Marcos vai colocar aqui o PPT na lousa, não, na tela, e vocês vão ouvir o que a pessoa respondeu. My name is João, and physically I am a mix of my father and my mother's characteristic features.
Some people say I am the spitting image of my father. My personality is the influence of my family and my life experience. Vocês viram? O professor João, ele deu um pouquinho, falou um pouco sobre ele, quem ele é. Ele respondeu, põe de novo ali para mim, Marcos, por favor. Ou depois espera um pouco. Ele colocou, I am a mix of my father and my mother's characteristic features. Então, ali ele definiu quem ele é, né? Então, eu sou uma mistura do meu pai e da minha mãe, né? E das minhas características genéticas. Ele falou um pouquinho da influência da personalidade. My personality is the influence of my family and my life experience. Né? Então, a minha personalidade, ela é a influência da minha família, né? E da minha experiência de vida. Então, quem ele é? Ele é uma definição disso, ok? Agora, nós vamos ouvir outro testemunho. Outro depoimento. Põe para mim o slide, o Marcos vai colocar um slide agora, e logo em seguida nós vamos assistir a um vídeo dessa minha aluna. Hello, how are you guys? My name is Isabela Queiroz and my nicknames are Belle and Isa. I am 14 years old and I am tall and brown eyes and a long hair. I live in Diadema, São Paulo, and I study at Antonieta Borges Alves School. By the way, my favorite activities are reading books, listening to music, and take pictures. I don't like to wake up early and get sick. And that's me, guys. Bye bye and good class for you. Bom, agora o Marcos vai colocar ali a ordem ali do PPT, né? Por favor, Marcos. Olha como a Isabela se definiu. Por favor. I am everything I see. Eu sou tudo que eu vejo, Watch, assisto, read, leio, listen ouço and like. e gosto. Então, é a forma como ela se definiu, quem eu sou. Você vai ter um minutinho lá no chat para você me responder. Who are you? In English, quem é você? Pensando em tudo isso que a gente aprendeu, né? Eu sou uma pessoa hoje, né? Amanhã eu posso ser outra, né? No nosso segundo bimestre, você me respondeu, I am Mariana, I am Matheus. And now, who are you? Quem é você? Um minutinho para vocês me darem uma resposta interessante. See you later. Estou procurando aqui uma resposta interessante, mas vocês continuam dizendo I am, né? I am Matheus, I am Gabriela. O que você achou? Achou alguma resposta interessante? Olha só, o Luiz Gustavo falou, ele respondeu, né? Eu sou o Luiz Gustavo, I am Luiz Gustavo. Eu pareço com meu pai, I look like my father. Depois todo em inglês, tá, Antônia? I look like my father. I have 11 years old. Então, aí nesse caso aqui, Luiz, você em vez de colocar I have 11 years old, você poderia falar I am 11 years old, né? Porque a gente, idade, né, Antônia? A gente sempre coloca am em vez de have, tá? Com a idade, porque você é momentâneo. Então, mas tu tá ótima a resposta, né? I am 11 years old
E eu gosto da aula de inglês. I like English classes. Ok, André? Sim? O Ó, Eric Barbos aqui, Barbosa, deve ser, colocou toda a nomenclatura aqui do DNA, né? Não sei se é nomenclatura, mas toda a definição, bem legal, tá? O Rony, ele falou, I am a student, chamado Rony. Então, aí, nesse caso, eu poderia falar, I am a student called Rony. Aí daria certo. Será que é esse aqui do Gustavo que respondeu? DNA, não é não. Eu pensei que ele estava falando dele, está falando de DNA. Vamos voltar ali ao texto, por favor, Marcos. Nós vamos traduzir. Ok? Pode ser essa parte aqui. Vamos traduzir, Ed? Sure. What is DNA? O que é o DNA? DNA, DNA, olha a palavra, hein, gente? Or deoxyribonucleic acid, ácido ácido desoxirribonucleico is the hereditary material in humans é o material hereditário nos humanos and almost e quase all other organisms. todos os outros organismos. Nearly Aproximadamente, ou quase, every cell in a person's body has the same DNA. quase todas as células no corpo da pessoa têm o mesmo DNA. Most DNA is located in the cell nucleus. A maioria do DNA é localizado no núcleo da célula. The information in DNA is stored as a code made up of 4 chemical bases. A informação no DNA é armazenada como um código formado de 4 bases químicas. Adenine A, Adenina, guanine G, guanina, G, cytosine C, citosina, and C, thymine T. timina, T. Human DNA consists of about 3 billion bases. O DNA humano consiste de aproximadamente 3 bilhões de bases. And more than 99% of those bases are the same in all people. E mais de 99% dessas bases estão em todas as pessoas. Olha, por isso que o DNA nosso é o nosso código genético, né? Exatamente. É muito interessante. Então, conversando com o professor Ed Joel e o professor Magno, ontem eu estudei para dar essa aula. Então, quando eu estudei biologia, lá na minha época de escola, eu aprendi, né, que o DNA era o que dava as nossas características de cor de cabelo, olho, altura. E eles me disseram que é mais complexo um pouquinho, né, que não é só isso. Lembra na nossa pergunta que eu fiz na aula passada? Será que os nossos traços de personalidade são genéticos ou são influência do meio que eu vivo, né? E eles me explicaram o seguinte, que nós temos, que todo mundo tem um código genético, que pode ser azão, azinho, né? Azão, azinho, ou dominante, azão, azão, ou remissivo, azão, azinho, azinho, tá? Então, o ser humano tem um código genético que tem essa nomenclatura. Lembrando, azão, azão é dominante, azinho, azinho é remissivo. Então, vamos dizer que o seu pai, ele é dominante, ele tem o cabelo preto, olhos pretos, ele é alto, né? Então, ele é o dominante. Azão, vamos dizer que ele seja azinho. Sua mãe também, ela é dominante no traço genético. Só que nesse traço genético, ele não traz só as cores. Eles me explicaram, não traz só os traços físicos. Que, por exemplo, dessa mistura, lá atrás da minha família, tem alguém que tem algum vício, né? Ele também vai estar aqui nesse código genético. Tá certo? Como que isso vai ser, professora? Seus pais terão filhos e esse código genético, lembra daqueles 23 gametes? Ele vai carregar esse código genético e a gente faz uma continha de probabilidade. Olha a matemática. Azão, azão, ó, esse com esse com esse com esse novamente na probabilidade e esse com esse, tá? Ó, o que vai acontecer? Seus pais têm a probabilidade de 25% de, em uma determinada geração, ter alguma das pessoas que tem algum vício,
né? E ele carrega esse código genético aonde? Então, isso é um estudo, isso não é comprovado cientificamente. Então, por exemplo, se tem pessoas que têm hábito de fumar, pode ser que na geração do seu pai não tenha ninguém da família que fume, mas pode ser que os seus filhos dos seus pais tenham esse hábito, né? E assim consecutivamente. Até conversando na aula passada com o Ed, nessa questão de herança genética, ele estava falando do cromossomo espelho, né, Ed? Não, mas aí é neurônio espelho. Neurônio é diferente, espelho, é diferente. desculpa. Mas aí é a questão do fenótipo, né? Que a gente tem o genótipo e a gente tem o fenótipo. We have genotype or phenotype. So, when somebody smiles at you, you want to smile back. Se alguém sorri para você, você quer sorrir de volta, né? Ou bocejar, né, Antônio? A gente somebody yawns at you, alguém boceja perto de você, automaticamente você quer bocejar também, né? Então, é o neurônio espelho. Então, as pessoas elas ficam convivendo, né? E aí esse convívio faz com que elas copiem as expressões faciais. Faciais, que eu achei interessante. Quase um ano trabalhando com você, daqui a pouco a gente fica parecendo também, né? Então, às vezes a gente vê casais, né, que se parecem. Nossa, a pessoa é casada com uma determinada pessoa, eles se parecem, os traços são parecidos, né? E existe um estudo que isso chama-se o quê? Espelhamento. É o neurônio espelho. Também... né? Olha que legal. Então, é a convivência também. Então, é um estudo bem interessante se nós herdamos os nossos traços de personalidade genético ou se é esse neurônio espelho. Bem interessante isso. Então, conversando com o professor Magno, eles disseram que é um estudo dessa probabilidade, né? Que não é comprovado cientificamente, mas é importante a gente saber. O Marcos vai colocar novamente ali o outro texto, por favor, Marcos. Isso, o texto do professor João, nós vamos traduzir. O professor João escreveu, My name is João. Meu nome é João. And physically. E fisicamente. I am a mix of my father and my mother's characteristic features. Eu sou uma mistura das características do meu pai e da minha mãe. Some people say I am the spint image of my father. Então, algumas pessoas dizem... Aí a gente tem uma expressão, né, Antônio? Spitting image aí. Aí eu não sei se a gente pode traduzir. É cuspido e... Seria look like, mas uma outra expressão, né? Porque tem uma expressão, eu não sei se eu acho meio nojenta essa expressão, então não vou falar, tá, Antônia? Mas é aquela spitting image, né? Porque a gente tem os escultores, quando eles cuspiam para fazer a escultura de mármore, então é spitting image, você tem essa expressão aí. Então ele está falando que ele falou, some people say I'm the spitting image of my father. Algumas pessoas dizem que eu sou a imagem igual do meu pai, mas aí tem aquela expressão, né? Acho que é cuspido escarrado a expressão, né? Ou então, I am look like spitting. Spitting image of my father. Então, esse spitting aí fala que eu sou idêntico, né? Então, você até pode falar isso, spitting image, quando o filho é muito parecido com o pai. Of my father. Então, nós temos essas duas expressões, tá? Atualmente, essa daqui, ó, ela está começando a substituir essa daqui. Essa daqui é mais popular. I look like my father, tá? I am the spitting image of my father. Eu sou, não vou falar essa palavra que ele falou, mas eu sou a imagem do meu pai. Ah, tá. O né? correto, ó, para as professoras de português não brigarem comigo, na verdade é esculpido e encarnado. Ah, encarnado. Tá? Eu conheço outra expressão, mas eu não vou falar aqui. As pessoas falam errado, mas o certo o escrito é esculpido e encarnado. Aí tem a ver com aquela questão da escultura. Isso. Então, a gente usa essa expressão que é a mais comum, I look like my father, eu me pareço com meu pai, mas não vou traduzir desse jeito, vou traduzir assim, eu sou a imagem e semelhança do meu pai, tá? I am spitting image of my father, ok? E embaixo ele coloca de novo para mim, Marcos. Eu não lembro se eu li. My personality is the influence of my family and my life experience. Minha personalidade é a influência minha família e a minha experiência de vida. Ok, então agora nós vamos ali para o finalzinho da nossa aula. Vocês têm uma atividade. Pode pôr de novo, Marcos. Vocês vão criar um modelinho ali, conforme o professor João e a Isabela fizeram, falando sobre vocês. Write a composition, make a video or a podcast, saying to us, who are you? That's it. Escreva uma composição, né? Faça um podcast, um vídeo e diga quem é você. Show it to us.
compartilhe conosco lá no Centro de Mídias. Faça a nossa avaliação no final da aula. Só para mostrar ali, Marcos, um trabalho de um aluno. I'm sorry. Pode pôr ali, por favor? O Felipe mandou esse trabalho para nós, bonitinho, tá? Com muito carinho, de uma das atividades que nós propomos. Faça a avaliação da aula, ok? See you later. See you. Bye, bye. Bye, bye. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.